Na verdade, assim, eu fui criada com meus avós, né? Fui criada com meus avós, então, assim, eu sou do berço cristão. Sou do berço cristão, nasci praticamente debaixo dos bancos da Assembleia de Deus. Então, tipo, eu fui criada, tipo, as pessoas falam, nasci no berço cristão. Na verdade, meus avós eram cristãos, mas minha mãe não. Minha mãe era alcoólatra, né? E era usuária também, Sim. né? E aí, no percorrer do meu tempo de criança, minha avó acabou me levando para morar com ela. Você caminhava em dois extremos, né? Porque a Igreja Assembleia, salvo engano, é uma igreja bastante pentecostal. Um negócio, se a gente dizer nos dias de hoje, uma igreja raiz, né? Sim, é. A Assembleia, a Deus é Amor, essas igrejas. E um outro extremo era a questão do alcoolismo, Do mundão, né? que não deixa de ser uma droga também, Sim. né? E as drogas. Minha avó, que eu sou oriunda do nome dela, né? Tipo, ela nos chamava Lucília. Então, ela me pegou para criar, na verdade. Então, assim, eu vivia mais com a minha avó. Então, minha avó era bem... Minha avó era aquela crente, minha avó era analfabeta, aprendeu a ler lendo a Bíblia, né? Sim. Então, assim, ela a raiz, quando eu digo nascer no lar cristão, sendo dela, ela era muito assídua a Deus. Então, tipo, não era aquela coisa de ir para a igreja, ela me levava para a igreja e voltava para casa. Ela não tinha só apenas a igreja. Ela me ensinava a temer a Deus de uma forma extrema. De fato, que ela dizia que Deus estava... Se eu mentisse, tinha um olho me olhando. Tinha questões... Esses dias eu faço o culto na casa das minhas primas, né? Uma vez por mês. E nós estávamos lembrando que ela colocava um tapete vermelho no meio da casa e falava que Jesus ia passar ali. Que era para nós glorificarmos a Ele. Ela era bem, assim... Extremista mesmo. Então, ela vivia mesmo a fé, né, cara? Mesmo. Diferente. Então, ela me fez acreditar em um Deus... que eu acho que dificilmente eu vejo alguém falar sobre como ela me apresentou Deus, da forma que ela me apresentou. Sim. E ela sempre dizia para mim que eu era diferente. Eu era tímida, eu não era comunicativa, eu era muito tímida, eu era introvertida, né? Eu não falava em público. Caramba. Esses dias me mandaram uma mensagem no meu Facebook, o irmão da rádio, esqueci o nome dele agora. Ele me mandou, inclusive eu quero mandar um abraço para ele, tem uma rádio em São Bernardo, lá no Parque São Bernardo, ele é uma benção. Ele falou, Cris, você era tímida, você não falava, então assim, você se escondia das pessoas, e hoje eu vejo você super comunicativa, super diferente. Então, na minha família, todos eram cristãos, a maioria das minhas tias eram cristãos, minha mãe não era, minha mãe era mais velha, minha avó era bruxa, meu avô era cangaceiro pernambucano. Então, assim, minha mãe ganhou minha avó para Jesus e nunca mais se levantou. Então, eu não conseguia conviver com a minha mãe porque nós não se dávamos muito bem. Não sei se foi pela separação do meu pai, mas minha mãe era bem agressiva, né? Sim. E aí eu fui morar com a minha avó e a minha avó me ensinou a ter um entendimento da Bíblia de uma forma muito, muito intensa. Então, assim, eu sou muito intensa. Sim. Né, em relação a servir a Deus. E, respondendo a sua pergunta, como que eu saí, né, da igreja? Isso. Aí, espera, então você foi morar com a sua avó. Sim. A sua mãe se separou do seu pai, como você diz? Ela ficou meio... Eu nasci, minha mãe já estava separada. E você tem mais irmãos? Tem um irmão, Rafael. Por parte de pai e mãe? Por parte de pai e mãe. Ele está preso, tem 12 anos que ele está preso. Caramba, e isso é impactante isso, porque assim, eu falo isso sempre, eu aprendi isso e eu acredito muito nisso, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, e tem outra coisa que a ação fala mais do que palavras. Existe uma frase muito antiga que ela diz assim, o que você faz fala tão alto que ninguém escuta o que você diz. Essa é a real. Então, quando você olha, tipo assim, para você caminhando por esse envolvimento que você vai me falar agora, a sua mãe nessa situação, o seu irmão, você vê que a gente vai refletindo, vai pegando umas coisinhas e acaba colocando na vida da gente de alguma forma, né, cara? Sim. Vai conectando. O importante, cara, é esse lance da sua avó. Porque isso é fundamental, cara, sabe? Plantando uma sementinha. Em alguns... É a lei da semeadura, sabe? Que fala na Bíblia mesmo. Que ele vai jogando lá, o semeador vai jogando. Aí algumas vai no meio das pedras, a outra joga na terra, o passarinho come, sabe? Uma sementinha vai nascer. Ela implantou em mim um Deus que é fora de sério. Fora do comum. Eu tive dificuldade de desviar por conta disso. Sim. Tive dificuldade de desviar, de viver mesmo no mundo. Tipo, você vai pro mundo...
Você vai pro mundo, você vai curtir o mundo. Eu não curti o mundo, eu não Porque vivi em todo paz. dia existia a cobrança na sua Não, mente. eu não tinha paz. Eu não... Inclusive, um amigo meu, quero mandar um beijo pra ele, Wagner Monteiro, que é um amigo meu. Mandar um beijo pro meu irmão também, que ele vai ver esse vídeo. Te amo. Mas é mesmo. E ele falou pra mim que eu tinha problema com a paz. Se eu tô na igreja, eu tinha paz. Porque eu tava em guerra, em campanha, pregando, fazendo a obra. E eu ia pro mundo, eu não tinha paz. Então, eu tinha um problema com a paz. Na época, quando eu saí da igreja a primeira vez, eu tinha 21 anos, 21 para 22, 20 anos. Eu não me lembro bem, porque aconteceram tantas coisas que eu não consigo datar. Sim. Né, esse percurso. Mas eu não conhecia o mundo. Eu não sabia. Com 20 anos, as coisas já estavam bem encaminhadas, né? E eu fui para o mundo. Mas não foi assim, eu fui para o mundo. Sim. Ninguém vai para o mundo. O pecado te convida para o mundo. Você pode passar por diversas dificuldades na vida. Você pode passar fome, você pode passar tribulações. Você pode entrar em várias questões da vida dificultosa. Nada disso te tira da presença de Deus. Muito pelo contrário, acrescenta mais você ficar na presença de Deus. Faz mais perto, né? Isso, pronto, você falou tudo. E o pecado, eu estava falando isso, inclusive, eu estava falando isso com a Ju. O pecado é o único que consegue te desvincular de Deus. Não tem outra coisa. E eu conheci o pecado nessa época. Eu saí da igreja e eu acabei me envolvendo emocionalmente com uma pessoa. E foi o primeiro convite, o primeiro vínculo que eu tive com o mundo. Sim. E essa pessoa tinha meio que um envolvimento, tinha um histórico das drogas, né, e tal. E eu comecei a conhecer, primeiro, conheci o cigarro. Foi a novidade, foi o cigarro. O cigarro foi uma novidade para mim e tal. Comecei a fumar e tal. Isso com quantos anos de idade? 20 anos, eu acho. Eu acho que 20. Nossa, porque a gente conhece muito histórico de pessoas que se envolvem na droga. 20, 19, eu não sei. Eu acho que 19 e 20, é por aí. Mas não... o primeiro contato seu com cigarro, enfim, ou com o mundo, foi a partir dos 20 anos, então? 19 para 20 anos. Isso, 19 para 20. Tarde, entre aspas, né? É. A gente pega... Do normal, é isso que eu tô falando. Tipo assim, a maioria dos casos, a gente vê, tipo, crianças de 13, 14, 15 anos. Eu, por exemplo, com 15 anos, eu fumei. Eu achava que era super chique. Eu ficava adulto quando eu fumava. Não, porque com 15 anos eu quero... Porque quando a criança tem 15 anos, ela quer ter 18. Sim. Quando tem 18, ela queria ter 15. Verdade. Eu tossia. E aí, assim, quando você fuma, dá a impressão de que você é mais adulto que os outros. Eu falava... Bem entendeu? isso. Nossa, que horrível. Na verdade, o que acontece? Antes de eu sair da igreja, eu era um pouco religiosa. Porque eu saí da Assembleia de Deus, fui congregando a Deus e Amor. A Deus e Amor é um ponto de partida que te ensina a orar, né? Te ensina a ter uma comunhão com Deus na oração. Final do Davi Miranda. Isso. E a Assembleia de Deus me deu uma contrapartida de um conhecimento da palavra. E da oração também. Mas a Assembleia de Deus ela tem uma raiz muito forte, questão da palavra.